Então, meninos, antes de entrarmos de férias, a gente estava falando sobre predicativo do sujeito, predicativo do objeto. Mas afinal, o que é o predicativo? O que é um sujeito? O que é um objeto? Isso a gente tem que relembrar, né? Porque eu sei que as férias aí nos trouxe um bom descanso mental, graças a Deus. Então, quando a gente fala de predicativo, a gente está falando quando a gente fala de sujeito, né, a gente está falando de um termo da oração que funciona como núcleo nominal, ou seja, é aquela parte principal que dá um nome, tá? E esse deixa eu tirar aqui. A função do predicativo é atribuir uma característica ao sujeito ou ao objeto. Vocês lembram que eu sempre brincava com vocês assim, ó, predicativo é muito parecido com o quê? Adjetivo. Então, o predicativo, ele dá característica ao sujeito ou ao objeto. Então, memorizem isso daí para nós. Predicativo é característica, tá bom? Então, o que a gente tem que saber distinguir é se essa característica foi dada ao sujeito ou ao objeto. Então, sujeito. Nós já estudamos o sujeito aí. Nós temos até um sujeito nos olhando aqui agora. Mas nós vamos relembrar aí o que é esse sujeito. O sujeito é alguém ou algo de quem ou do que se fala. Ele é facilmente identificado na oração através da utilização do método de pergunta. Vocês lembram que eu ensinei isso para vocês também? Como que eu encontro o sujeito? Eu encontro o verbo e faço a perguntinha e uso a palavrinha quem. Quem? Olha só essa frase. O ajudante da loja correu muito com o veículo. Primeira coisa para eu achar o sujeito, eu encontro o verbo. O ajudante da loja correu. Olha aqui o correu. Quem correu? Fiz a pergunta para descobrir o sujeito. Quem correu? O ajudante da loja. Ao responder a pergunta quem correu muito com o veículo, identificará o sujeito da oração. E lembrando vocês, identifiquei o sujeito? Quem correu? O ajudante da loja. Em uma oração, tudo que não for sujeito é predicado. Predicado não é predicativo, né, Igor? Predicado é a ação praticada. Predicativo é a característica. Então, aqui eu achei o sujeito, o ajudante da loja. Já sei, então, tem uma regrinha aqui. Para eu identificar o sujeito de uma oração, eu faço a pergunta usando o pronome quem. Quem? Quem fez? Quem comeu? Quem correu? Quem plantou? E vamos agora para o objeto. Volta um pouquinho lá no sujeito. Depois eu te mando essa daí, pode ser? Depois eu te mando toda ela, tá bom? Então, olha só, eu tenho aqui agora o objeto. O objeto, ele é o complemento, né? Para dar entendimento ao verbo, é o complemento do verbo. Os objetos de uma oração referem-se aos termos que completam o sentido do verbo. Lembra que nós temos os objetos diretos, ligados sem preposição, e os objetos indiretos, que precisam de uma preposição. Então, vamos lá. Objeto é o complemento, é aquilo que dá sentido ao verbo. Então, sujeito, quem pratica a ação. Quem pratica o verbo. Objeto é o complemento, é aquilo que dá sentido ao verbo. Sabendo o que é sujeito, o que é predicado, nós vamos aqui para o predicativo do sujeito. Eu gostei muito dessa explicação, apesar da imagem estar um pouquinho assim, a imagem não está tão boa, mas a explicação vai ficar legal. Olha só para vocês verem. O predicativo do sujeito, ele confere uma qualidade ao sujeito. Então, a gente já falou que é uma característica. Característica do predicado nominal. Eu vou lembrar vocês uma característica muito importante do predicado nominal. Ele é um termo integrante da oração e agora vem essa característica principal para vocês identificarem. O predicado nominal e o predicativo do sujeito.
Acontece com o verbo de ligação. Se tem verbo de ligação, é um predicado nominal, é um predicativo do sujeito. Lembra dos verbos de ligação? Agora a gente vai ouvir a paródia lá, a nossa famosa paródia, nosso tema, né? A música que... Vocês falam que eu decorei a música inteira. Ótimo, parabéns. Então aqui, gente, os verbos de ligação são os regentes aí para a gente descobrir o predicativo do sujeito e o predicado nominal, certo? Então, predicativo do sujeito é quando a característica confere ao sujeito. Olhem aqui. Exemplos aqui. Minha avó anda cansada. Quem tá cansada, gente? Quem que anda cansada? A avó. A avó. E a avó é o sujeito da oração. Olha aqui o verbo de ligação aqui, ó. Né? Andar, não do verbo andar, de praticar a ação de andar, mas de estar sempre cansada, né? É o estado que ela está. Nós somos... Oi? Ela tem estado, ela dá um entendimento de estado. Ela tem estado cansada. Parabéns, Pedro Luca. Nós somos só duas. Quem somos? Nós. Nós, então, é o sujeito. Só duas. Quem são essas duas? Nós. Então, essa característica aqui é do sujeito, predicativo do sujeito. E ainda tem o verbo ser aqui, ó, porque somos é do verbo ser, verbo de ligação. Né? Verbo de ligação, somos, que é do verbo ser. Meu caderno é este. Gente, vocês sabem o tanto que eu gosto desse verbo, né? Ana Carolina, vocês sabem o tanto que eu gosto desse verbo. Então, meu caderno é este. Quem é? Meu caderno, sujeito. Este, quem é este? O meu caderno. E sem contar, né? Sem contar que já olhamos aqui e identificamos o verbo de ligação, que é o é, que faz parte do verbo ser. Mariana parece ansiosa. Quem tá ansiosa, gente? Mariana, sujeito. É o sujeito da oração. Mariana. E ainda tenho o parece, que é verbo de ligação. Então, estas frases aqui, essas frases exemplares, elas são predicativos do sujeito, porque as características estão sendo dadas para o sujeito e, além de tudo, tem verbos de ligação, que é uma característica primordial dos predicativos do sujeito. Vamos para o próximo. Agora vamos falar de predicativo do objeto. Predicativo do objeto aparece em predicados verbo nominais. O que são predicativos verbos nominais? Aqueles que têm verbos de ação, mas também têm uma característica. Então, os verbos nominais, eles têm duas características aí para a gente identificá-los. Eles são verbos nocionais, ou seja, verbos de ação, e depois o verbo de ação tem uma característica. Confere uma característica a um objeto direto ou indireto e é um termo integrante da oração. E agora vou falar mais uma característica que não está aqui, mas que a gente vai anotar agorinha na nossa agenda aí. O predicativo do objeto, ele tem verbos de ação e uma característica, tá bom? Vamos ver aqui alguns exemplos? Vou tirar o Pedro Luca daqui para a gente ver os exemplos melhor aqui. Nós consideramos esta funcionária dispensável. Nós consideramos. Quem consideramos? Nós. Então, nós é o sujeito. Mas quem que é dispensável? A funcionária. A funcionária. Então, não está dando característica ao sujeito, porque o sujeito somos nós. E quem é dispensável é a funcionária, que esta funcionária está dando aqui complemento ao verbo consideramos. E consideramos é verbo de ligação, gente? Não. Está. Se consideramos não é verbo de ligação, significa que esse predicativo é do objeto. Tá? Ontem vi minha vizinha muito preocupada. Quem vi? Quem vi? A vizinha. Quem A vi? vizinha. Eu. Primeiro, quem vi? Eu. Então o sujeito sou eu. Mas quem que estava muito preocupada? Era eu? A vizinha. Não, é a vizinha. Então o predicativo não era para o sujeito eu. O predicativo é para a vizinha, que é o complemento do verbo. Dando aí um predicativo do objeto. E outra coisa, vi, do verbo ver. É verbo de ligação? Não, é de ação. É de ação. Então, se é verbo de ação, predicativo do objeto. Os alunos chamaram-lhe incompetente.
ele a viu sorrir. Perdão. Os alunos chamaram-lhe incompetente. Quem chamaram? Os alunos. Os alunos. Mas quem que é incompetente? Quem eles chamaram, não é? Uma pessoa aí que não apareceu. Então, esse... E chamaram, do verbo chamar. É verbo de ligação, gente? Não, ele é verbo nocional. Ele é verbo nocional, então ele é um predicativo do objeto. Ele a viu sorridente. Quem viu? Ele. Quem que estava sorridente? Alguém que não está mencionado. Alguém que ele viu aí. Então, o predicativo não era para o sujeito ele. E ver, e como a gente falou aqui, o verbo ver não é verbo de ligação, tornando esse predicativo aí do objeto. Viu como é fácil? Né? Então, aqui, nós analisamos aqui os predicativos do sujeito, os predicativos do objeto. Vou só relembrar vocês. Sujeito é quem pratica a ação. O objeto é o complemento do verbo. O predicativo do sujeito sempre vai ter um verbo de ligação. O predicativo do objeto não tem verbo de ligação. E a característica não é para o sujeito. E aqui nós vamos dando início, tá? Ao nosso novo semestre, né? Falando de um conteúdo bem gostoso, que a gente já falou sobre ele, mas que voltamos a falar aqui. Isso daqui é o que eu desejo para nós nessa retomada. Desejo que a nossa volta seja muito produtiva, gente, porque, acima de tudo, as coisas